Qual a tradução mais fiel, mais literal que João Ferreira de Almeida utilizou na sua Bíblia de 1819? Mar Vermelho ou Mar de Juncos? Vejamos. Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui de volta mais uma vez para falar com vocês sobre a Bíblia João Ferreira Anes de Almeida, 1819. Uma Bíblia que nós temos o orgulho, é uma marca, como foi a marca do lançamento da King James 1611, agora é uma marca para nós o lançamento da João Ferreira Anes de Almeida 1819. E eu venho aqui tratar com muito carinho, com muito respeito para vocês que sempre buscam por originalidade, por um texto original. E a João Ferreira Anes de Almeida, a gente está tratando, eu faço questão de dizer o nome completo dele, porque foi omitido para todos nós o nome dele, o nome completo. É interessante que lá em Portugal, muitas pessoas tratam como João Ferreira Anes de Almeida, ou Anes da Almeida, né? Então, trazer essa originalidade para você é muito importante. Você que busca essa originalidade, você que busca textos fiéis, você que busca o estilo João Ferreira de Almeida. Eu quero trazer aqui, quero ler alguns textos, alguns trechos, alguns versos aqui e me atentar em um único, porque nós recebemos muitos e-mails, muitos zaps, muitos contatos pelos direct, e isso são dúvidas de alguns leitores nossos, né? E eu dou graças a Deus se existem as perguntas para exercitar, diz aí o ditado, para você quer exercitar a sua mente, faça perguntas. E é muito interessante essas perguntas que chegam até nós para que nós possamos responder e também trabalhar a minha mente também na resposta. Eu faço questão de trabalhar na resposta para vocês, faço questão, isso me ajuda muito. Então faça a sua pergunta, tá aí, ó. Fale conosco, tá aí, ó. Você está vendo o nosso e-mail, faleconosco@bvbooks.com.br, fale conosco @bvbooks.com.br ou diretamente aí nos directs do Instagram, do YouTube, onde você estiver assistindo este vídeo. Bom, eu quero ler aqui, já iniciando, você vai sentir alguma coisa diferente das Bíblias comuns de João Ferreira de Almeida que você costuma ler, tá? Vamos fazer uma comparação com as Ferreiras de Almeida. A 1819 é a mãe das Ferreiras de Almeida. É a mãe, é a que deu início. Depois, as que seguiram, né, seguiram com algumas modificações, algumas inclusões de textos críticos, algumas retiraram alguma coisa, colocaram mais palavras, mais fiel ao hebraico. Não que o João Ferreira de Almeida não tenha sido fiel ao hebraico, ele foi fiel ao estilo dele, lembrando, até que provem ao contrário, lembrando que ele era judeu, ele era de uma família sefardita. Então isso é muito interessante para você entender o estilo João Ferreira de Almeida. Bom, eu vou ler já de início Gênesis 1. Não vou ler todo, claro, vou ler até o capítulo 6, porque depois eu quero me atentar futuramente, não agora. Agora eu quero falar sobre um outro ponto, mas me atentar o que para você entender melhor sobre o estilo João Ferreira de Almeida. No princípio, criou Deus o céu no singular e a terra. E a terra estava vasta e vazia. Estava vasta e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro.
no primeiro parágrafo, interessante que você vai encontrar aqui, que também foram retirados, você vai encontrar aqui a sinalização de todos os parágrafos, tá bom? No versículo 6 de Gênesis 1, no primeiro parágrafo, diz assim: E disse Deus: haja um estendimento no meio das águas e faça separação entre águas e águas. Estendimento. Eu não vou parar falar com vocês sobre esses dois pontos. Eu quero continuar a leitura aqui para que você possa entender, porque nós temos recebido muitas perguntas. Quando nós disparamos na época do lançamento, nós temos recebido, ou seja, ainda estamos recebendo muitas perguntas sobre Mar Vermelho e Mar de Juncos. Por que João Ferreira de Almeida adota Mar Vermelho no Pentateuco e por que ele adota Mar de Juncos em Salmos? Mas a palavra hebraica não é a mesma? Sim, a palavra hebraica é a mesma. E eu vou ler aqui para vocês, né, não no Pentateuco, porque já está bem claro lá no Pentateuco porque que ele adota essas palavras. Mas veja com atenção aqui. Em Êxodos 13, lá diz assim, versículo 18, do deserto do Mar Vermelho, né? Vamos dizer assim. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Então, ele adota a palavra Mar Vermelho aqui em Êxodos, capítulo 13. Mais interessante, em Salmos, ele adota Mar de Juncos. Ele não fala Mar Vermelho. E todas as Bíblias adotam Mar Vermelho. Todas as Bíblias adotam Mar Vermelho. Eu fiz um breve estudo aqui, por que ele traduziu Mar Vermelho e por que ele traduziu Mar de Juncos, né? Que é um detalhe importante, que ele coloca bem claro. A palavra hebraica é a mesma, tanto para Mar Vermelho como para Mar de Juncos. É a mesma palavra, né? Conforme eu te falei, no Pentateuco, lá em Êxodos, em Números também tem uma citação. Mas em Salmos, ele traz aqui um fato muito importante. Ele seguiu, né, vamos dizer assim, Almeida traduziu Mar Vermelho porque ele seguiu as traduções históricas, que são as Septuagintas aqui, ó. Eu tenho aqui a Septuaginta aqui para vocês olharem. Por isso que a BV traz para vocês textos importantes. Então ele seguiu a Septuaginta. Yansov, que significa Mar Vermelho, que claramente Mar Vermelho. E foi seguido pela Vulgata, por King James, 1611, também seguiu o Mar Vermelho. Mas em Salmos ele traduziu Mar de Juncos, porque nos Salmos o texto é poético. E Almeida, às vezes, tentou refletir mais diretamente o hebraico em Salmos. Por exemplo, Salmo 106, 9. Eu tenho aqui Salmo 106, 9. E repreendeu o mar de juncos. Ele repreendeu lá em Êxodo, foi o Mar Vermelho. Aqui ele traduz como Mar de Juncos. Olha a coisa, isso é um debate muito grande, muito grande. Porque quando você fala Mar de Juncos, como pode ser um mar de junco? Quando você fala um mar, é um mar, né? Uma coisa grande, vasta, enorme, profunda. E quando você fala mar de juncos, é uma coisa rasa, até os joelhos, provavelmente, até a cintura, que dá para você atravessar. Então há uma polêmica muito grande, eu não quero entrar dentro dessa polêmica, tá bom, gente? E também, até hoje, não se sabe, agora há pouco tempo circulou um vídeo pela internet dizendo que foram encontradas carruagens ao fundo de um mar, tal. Mas o Dr. Rodrigo Silva tem um vídeo também que fala sobre isto. Busque no Dr. Rodrigo Silva ele falando que se foram encontradas realmente carruagens, então
Muito interessante o vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Ele é como arqueólogo. Então, diz o versículo 9: E repreendeu o mar de juncos, e logo secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Vou repetir: e repreendeu o mar de juncos, e logo se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Então você observa bem aí essa tradução mar de juncos. E lá em Êxodo também, capítulo 2, ele diz assim: porém, não o podendo mais esconder, tomou uma arca de juncos, falando sobre Moisés, uma arca feita de juncos, né, que era muito comum, né? Para você ter mais uma ideia, não tem essas esteiras que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, as pessoas colocam para dormir, feitas de juncos. Aquilo algo semelhante àquilo. Aquela esteira que a pessoa vai, enrola, carrega. Isso é muito comum na roça, né? Então ainda é vendida, né? E abetumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos. Colocou a arca nos juncos, à margem do rio. É muito difícil, né, entender a Bíblia dessa forma, mas a literalidade do João Ferreira de Almeida, se os especialistas, os grandes especialistas, cada um tem uma opinião. Você pode ter a sua opinião baseada na leitura de um segmento. Agora, tem outras opiniões com outros segmentos, mas ainda não há um comum acordo sobre isso. Então, literalmente em Salmos, ele colocou e repreendeu o mar de juncos, né? Então, a forma Almeida foi literal aqui. Isso não é raro em traduções antigas, né? O nome tradicional nas traduções antigas, em Êxodos, né, a tradução como o João Ferreira de Almeida adota, Mar Vermelho, em Êxodos, Números e Salmos, em Êxodos, Números, e em Salmos, Mar de Juncos, Yansuf, tá? Agora, uma curiosidade que eu destaquei aqui também para vocês, eu acho muito interessante. Nos Salmos, a intenção é enfatizar o milagre, não o nome geográfico. Tá vendo aí? Não o nome geográfico, a localidade, mas sim o milagre, como ocorreu, abriu o mar de juncos, por exemplo, lá em Salmos, aonde nós acabamos de ler. Aqui o foco é o poder de Deus sobre as águas, e a imagem dos juncos reforça o cenário. Interessante. Nós, da BV Books, fomos bem fiel ao que o João Ferreira de Almeida escreveu. A palavra surf aparece em um lugar inesperado na Bíblia. Inesperado, surf aparece na Bíblia, que é a história de Moisés no Nilo. E isso ajuda muito a entender o significado original de Yam Suf. Então, se essa palavra não tivesse aparecido lá, a arca de Suf, a arca de juncos, talvez não entenderíamos a localidade, o milagre, como foi feito, como eu acabei de dizer aqui. Então, muitas pessoas estão questionando, estão perguntando por que nós lançamos aí uma matéria falando por que Mar Vermelho em Êxodos e por que Mar de Juncos. Então, o João Ferreira de Almeida, ele foi fiel à palavra em Salmos, que é poética. Suf significa literalmente juncos, não existe outra tradução. Yansuf significa literalmente mar de juncos, ok? Adotada lá em Êxodos, adotada em Números e adotada em Salmos.
Mar Vermelho é uma tradução tradicional herdada da Septuaginta que nós temos aqui. Eu não quero, novamente, eu não quero aqui dizer, questionar todos esses pontos, eu quero, porque eu tão pouco sou arqueólogo, tão pouco sou um teólogo formado para que coloque para vocês as palavras, a tradução correta ou a decisão correta sobre isto. Mas uma coisa eu sei, que entre eles, arqueólogos, tradutores, teólogos e tudo mais, não existe até mesmo em filmes e documentários, não existe um consenso dizendo aonde realmente foi a tradução do Mar Vermelho. Sabemos muito bem ali no Delta, enfim, tem alguns pontos que identificam essa tradução, que mostra este milagre. Eu acredito desta forma. Esta tradução poética e literal de João Ferreira de Almeida, na coragem de destacar Mar de Juncos, para que você possa entender. Talvez ele tenha dado assim para você, aqui ó, faça uma pesquisa você mesmo, verifique você mesmo, tire a conclusão você mesmo, vá você mesmo buscar as respostas em relação a Mar de Juncos e a Mar Vermelho. Como eu fiz. Eu não estava entendendo, quando nós estávamos fazendo a tradução, mas por que João Ferreira de Almeida? Foi um questionamento muito grande que eu fiz. Por que ele destacou Mar de Juncos em Salmos? Três ou quatro vezes, se eu não me recordo, se eu não me lembro muito bem, mas três ou quatro vezes Mar de Juncos. Então, isto é importante para que você veja o real estilo João Ferreira de Almeida, nessa tradução maravilhosa que nós temos. A mãe das Ferreiras de Almeida. Então, nós temos aqui, se você comprando, ainda há tempo, tá, gente? Ainda há tempo. Não sei o tempo que você está assistindo este vídeo, mas ó, você tem direito a carregar, ó, levar, carregar não carregar dentro da sua Bíblia, marcar, olha como fica bonito você colocando num livro, uma marcação, numa Bíblia, este marca-páginas, e também você vai ganhar gratuitamente, além deste marca-páginas, você vai ganhar gratuitamente o livreto, tá? O livreto para você fazer as suas anotações, é em branco, mas para você fazer as suas anotações do seu estudo em relação à Bíblia, João Ferreira de Almeida, 1819. Deus te abençoe, muito obrigado. Não esqueçam, façam as suas perguntas. Coloquem ali, tá bom? Tchau.